Senhoras e senhores, tudo beleza? Tudo bem, maninhos e maninhas? Está começando mais um Lezeira Podcast. Comigo, Márcio Braga, o seu servo da alegria. A partir de agora, nós vamos falar de um assunto muito curioso. Eu tô cheio de curiosidades para perguntar para nossa querida maninha que veio hoje participar da nossa merenda. Antes, todavia, porém, contudo, eu quero agradecer ao Nova Era Super Atacado, maior rede de supermercado da região norte, e também agradecer a Romanel pelo apoio que eu tenho de todos vocês. Senhoras e senhores, foi através de um medo meu que eu tenho a honra de ter a presença hoje dela, Cíntia Barros, aqui no nosso querido Lezeira Podcast, que ela é acupunturista. Agora eu falei direito, porque todo mundo fala acupunturista, né? É acupunturista. Tudo bem contigo? Tudo bem. Ela eu tô nervosa. Eu não sei onde eu boto a mão, o que eu faço. Aqui é em casa, então, por isso que é uma merenda. Amei. Já cheguei comendo, gente, fantástico. E ainda bem que eu acertei a nossa merenda de hoje. Com certeza. Olha, bora começar logo pelo início. Eu ouvi dizer que é milenar, né? A questão. É uma ciência, né, Cíntia? A medicina chinesa é milenar, né? Uhum. E a acupuntura é um braço, né? Porque tem a acupuntura, a massagem também, tem as ventosas, né? A medicina chinesa, ela engloba muitas técnicas. Aquele negócio que fica na frente ali da... O yin ou yang. Aquilo ali, tudo tem a ver também com isso? Tem. Olha, se você parar para pensar, as artes marciais, elas são uma forma de terapia, né? Elas vão mobilizar energia. Então, tá tudo interligado. Mas como é que isso surge na tua vida? Qual é a tua formação? Eu sou fisioterapeuta, filha de mãe empresária, e aí... E o pai era da área? Não, meus pais trabalhavam juntos, eram empresários, e aí gosto de comprar e vender. Chegou no último período da faculdade, eu disse, eu não quero isso. Fisioterapeuta não ganha dinheiro. No último ano da faculdade, tu descobriu isso. Mas eu já vendia tudo na faculdade, né? E aí a coordenadora disse, Cíntia, calma, tu vai gostar. Ela vendendo o peixe dela. Exato, mas também o que eu entendi hoje, né? Que não é questão de fisioterapeuta ganhar ou não dinheiro. É como você vai trabalhar, né? Se tiver uma boa gestão, tua clínica vai ser fantástica. Tua instituição, enfim. Mas você chegou a praticar fisioterapia? Pratiquei logo no começo da formação. É fisioterapia. Aí já comecei a especialização de acupuntura e pronto. Nunca mais fiz nada. E foi rápido isso? Foi o quê? Menos de um ano? Olha, depois que eu formei, eu passei 1 ano ou 2 trabalhando com a minha mãe. Minha mãe vendia carro, minha mãe e meu pai, né? E aí depois eu peguei e fiz a especialização de acupuntura. Aí fui trabalhar em outras coisas, eu já fui corretora de imóveis, já vendi carro. Como todo ser humano é virado, né? Exato. É virada. E aí, quando uma amiga ia viajar e disse, Cíntia, tu atende o tempo que eu estiver viajando? Eu disse, tá bom. Fui. E aí, quando ela voltou, demorou pouco tempo, de novo viajou, tá bom, fui de novo. Aí, depois ela teve filho, ela disse, não quero trabalhar o dia todo, tu fica um horário, eu fico outro. Eu disse, fico. Aí, pronto, eu tô com esse mesmo povo a vida inteira, eles me aturam, eu aturo eles, e a gente se ama, entendeu? E mas nunca mais outra coisa. É a vida que te levou para isso, então, né? Foi. E, Cíntia, mas assim, é muito... Eu tenho um monte de perguntas para fazer, aliás, eu estou super curioso com esse assunto. E, aliás, uma das ideias do nosso podcast é trazer aqui assuntos que eu sempre tive coragem e vontade de fazer na televisão, no rádio, mas não tinha tempo. E a acupuntura já dá vontade de fazer, né? Já dá. Ainda não. Eu morro de medo. Aí me diz, peraí, a gente vai chegar lá nessa parte. Teve alguém que disse, olha, vai para esse caminho, como é que cai nas tuas mãos isso? Não, então, eu fiz a acupuntura como paciente, né? Na adolescência. E aí, quando eu tive que escolher uma especialização, eu agendei para fazer uma especialização, chegou na beira de começar, acabou, não ia ter a turma. Aí, para não ficar parada, eu digo, vou fazer acupuntura. E aí, eu comecei. Se apaixonou. Aí, até então, tipo, você não chega já, eu amo aquilo, né? Fui praticando. No primeiro módulo, eu já levei um monte de agulha para casa, já furei minha mãe. A coitada da minha irmã, coitada. Cada vez que eu estimulava uma agulha, ela fazia assim, parecia um gato.
Que até hoje ela diz, olha, maravilhosa, mas só se eu precisar. Porque quando é de casa, a gente malina um pouquinho. Né? Elas eram o quê? As cobaias? Elas eram as cobaias. E assim, universitário, estudante é bicho podre, né? Porque na época da especialização, eu ainda não trabalhava com a fisioterapia, nem com a acupuntura. Então, se eu estivesse aqui contigo tomando uma cerveja e tu dissesse, eu tô com uma dor de cabeça, eu dizia, vem cá. Tu tacava a agulha. Deixa eu melhorar aqui a tua... Já teve alguma vez que tu, apertei no botão errado? Não, o que já aconteceu é porque, assim, a acupuntura, a gente põe as agulhinhas e o teu organismo responde àqueles pontos, entendeu? Já aconteceu de, tipo, o paciente ter um pico de piora. E aí eu ficar, caraca, isso nunca aconteceu. Meu Deus do céu, a mulher vai ter um troço. E ela nunca mais ter tido a queixa dela. Então, tipo, foi o organismo dela que deu... É como se tivesse dado um boom, uma piora para melhorar, entendeu? E tu acha, então, que as agulhas, elas só ativam determinados... Que pontos são esses? São pontos nervosos? Não. São pontos musculares? Assim, o que imagina o teu corpo. Tem a fotinha nossa, né? A gente tem aí, né? Tem, do mapa. Ai, beleza. Vamos para o mapa, Brasil! Tá, imagina isso aí. Márcio, você, tá? Sou eu aí. Esses pontinhos que você vai vendo são pontos de energia. É tipo um guia teu? É um mapa, né? Aliás, um mapa para você. Mapa. O que acontece? Imagina que o nosso corpo ele tem as veias, os vasos nervosos, né? Os nervos. Assim, ele também tem os canais de energia. Certo. E hoje em dia já tem comprovação de que realmente circula energia, porque antigamente a acupuntura era vista como místico. Não acreditava. Uns sim, outros não. As pessoas pensam na acupuntura só relaxar, terapia, zen, e aí tiravam um pouco da veracidade daquilo, né? Tipo, você tem que acreditar. Não, tu não tem que acreditar. A gente está falando de uma ciência que tem o quê? 2.000 anos? Mais, né? 2.000 anos. Nós estamos em 2022, bota aí... Olha, se tu imaginar, a acupuntura não foi sempre feita com agulhas. Ela foi feita com chifre, com pedaço de pau, com pedaço de pedra, com coisas que os antepassados tinham lá pontiagudos. Agora é difícil de imaginar, parece ser de uma inteligência além dessa terra, parece que ETs vieram há 5.000 anos atrás, pousaram lá na China e deram um mapa para alguns que estavam ali naquela época, né? E é assim que a gente se sente, porque, olha, imagina aí, olha para os chineses. Olha um chinês velhinho, como é que ele tá? Ele tá inteiraço. Eu vi um agora de 131 anos, 121 anos, sei lá, uma coisa assim. Inteiraço, entendeu? Saudável. Os acupunturistas, na época, eles eram pagos para as famílias não adoecerem. Ou seja, era preventivo, é o correto. Cíntia, bora lá. Esses pontos, eles são profundos, são logo depois da pele? Fala pra gente. Olha, eles são superficiais, a grande maioria deles, né? Quando a gente dá uma aprofundada um pouquinho mais, mas é bem pouquinho, é quando é uma tensão muscular. Sei lá, tu tá com uma tensão muito grande aqui do trapézio e tal, então a gente dá um pouquinho aprofunda mais, mas aprofundar de empurrar mais um bocadinho. Mas é muito pouco. A gente coloca a pontinha da agulha, né, que eu vou te dizer assim, que é 1 milímetro de agulha, 2 milímetros de agulha para dentro, e ela já é o suficiente para ativar aquele ponto. E eu tô vendo ali que tem uns pontos no meio da coluna, mas eles não vão até próximo a gente não aprofunda. Tem alguns pontos que são contraindicados a aprofundar. Esses pontos, a maioria são bilaterais, tá? É porque para mostrar o mapa e eles mostram assim para você ter noção da localização. Mas a maioria são bilaterais. Tem o que eu te falei de que alguns não podem aprofundar. Tem ponto na língua ali, Cíntia? Não. O que é aquele que a língua está de fora? Não, é assim. É aqui. Na gengiva. Mostra aí onde a Cíntia está. Não. Mostra a Cíntia fazendo. Ela diz aqui, mas aí. Na gengiva. Caramba! Ai! Ainda bem que meus dentes estão bonitos. Dentes de pessoa rica. Oh, meu bem Deus, sucedida. Eu recebo, Senhor. Receba. Ali, ó. Aquele ali foi o que eu acho que botaram na minha cabeça. Aquele que tá bem no centro lá. Foi aqui. Dizendo que eu estava desequilibrado. Mas, Márcio, esse ponto é fantástico. Eu acho que foi aí que deu uma Mas equilibrada. olha só, pelo pouco que a gente já conversou,
Tu tem ápices de energia, né? Às vezes tu pensa tanto que tu tem dificuldade de organizar teu pensamento. Eu tenho isso todo dia. E aí, quando você trabalha pontos que vão limpar teus pensamentos, que vão clarear teus pensamentos, que vão desobstruir, imagina assim, a tua cabeça. Enquanto ela estiver fervendo, tu não consegue focar, né? Tu não consegue organizar as ideias. Esse é o meu maior problema, sabia? Uma vez que a gente dá um estímulo para começar a melhorar isso, ela acalma e tu consegue focar nas coisas. Cara, é muito louco a gente pensar nesse sentido de equilíbrio, né? É. Porque para uns pode ser, não acredito nisso, para outros, não, eu senti a diferença. Na prática, ela sente a diferença, por exemplo, você está me falando que eu começo é como se fosse organizar os meus backups na minha Exato. cabeça. É isso? É bem isso. É como se eu acalmo, né? Imagina aí que tu tá nervoso. Imagina uma situação, tá nervoso. Se você se acalmar, você não pensa com mais coerência? É. E resolve. E é isso que ele faz. Ele vai conseguir gerar isso, né? Ele vai fazer com que energeticamente e fisiologicamente as coisas se alinhem para funcionar bem. Caramba. Eu te falo isso porque, como você falou ainda agora, porque tem gente que acredita, tem gente... Por muito tempo foi místico, né? Acupuntura para relaxar. Hoje não. Hoje as pessoas já fazem muito mais preventivamente. As pessoas te buscam para resolver Antigamente um problema. era uma receita. Procura a acupuntura, é isso? Olha, se nada desse no teu exame, o médico dizia assim, procura lá uma acupuntura que tu tá precisando relaxar. Caramba. Só que aí tu me explica uma dor de cabeça que não aparece em nenhum exame porque você tem ela e a acupuntura consegue melhorar. É só estresse? Bora para esse mapa aqui. Será que meu óculos piorou de vez? Ou tá assim mesmo? Dá para olhar? Abre aí para a gente ver se consegue olhar na tela os pontos. Fala para mim aí, se tu enxergar assim. Não, vamos lá. O que tu precisas? Não, agora é melhor. É porque aquele amarelo estava muito... tá ali. Bora começar. O da cabeça, você me falou que é para dores de cabeça, um equilíbrio, uma energia ali que tá, né? Não sei se é possível, mas cada região tem uma doença, é isso? Não, cura uma doença, aliás? Mais ou menos. O que acontece? O canal de energia, ele não necessariamente... Um exemplo, o canal de energia do coração não necessariamente é na linha do coração. Uhum. Ele é por aqui, ó. É esse que passa aqui interno. Que tem esses 3 nos dedos aqui do meio. Esse é do intestino. O do coração é esse aqui, ó. Do dedo midinho é o do coração. Ou seja, ele não passa... Intestino é do dedão? Ele vem por aqui, o do intestino. Agora me diz uma coisa. Eu pedi até pro Richard abrir ali. Essa brincadeira que quando o cara tá com dor de cabeça, aperta aqui, resolve isso Resolve. ou não? Só que o que você vai fazer? Isso é uma técnica do Tuinar, que é uma técnica chinesa também. Certo. Você vai apertar, é dolorido. E você vai massagear por 1 minuto. Mano, teu dedo é pesado, hein? Nem é. Tem força. E aí, você segura esse pontinho por 1 minuto. Certo. Entendeu? Esse ponto... A tua dor de cabeça vai dissipar. Por que isso? Tem a ver com essa linha? Porque é um ponto mestre, que não necessariamente um exemplo, é um ponto do intestino, é o IG4. Não necessariamente um ponto do intestino só trata intestino. Esse ponto, ele é um ponto mestre da cabeça e do pescoço. Entendeu? Caramba. Então, é por isso que também hoje a gente pensa o seguinte, para você ser acupunturista, você não só vai decorar o mapa. Você tem que associar, porque tem ponto para tudo. Aquele do meio ali, vamos lá. Esse do meio, do peito até o estômago ali. É uma linha de referente pontos extras. Que dores, que doença. Olha, são pontos extras. É um canal extra de acupuntura, que não é de um órgão ou uma víscera. Certo. Eles são pontos que vão trabalhar os chakras, eles vão trabalhar a parte digestiva também, eles também vão trabalhar a parte reprodutora, a parte cardíaca. Cíntia, tem um ali bem do lado do saco. Tem. Não é o saco. Não é o saco. Porque se der uma agulhada num saco, eu acho que a pessoa deve dar um berro. Não sei, não ia ser legal agulhar o saco de ninguém também. Não, jamais. Porque é bem do lado ali. Que região é aquela? Para que aquilo? Olha, tem alguns... O que acontece? Tem uns trajetos aqui,
Por exemplo, essa linha vermelha é um trajeto do estômago. Certo. Olha como ela desce, ela vai até o pé. Né? Essa outra tem uma que é do rim, que é essa mais interninha, entendeu? Tem uma do fígado. Então, assim, não necessariamente... Tem uma embaixo do pé ali, mano. Pra quê? É pra curar o chulé? Não, é um ponto. Muita ignorância, né, de uma pessoa dessa. É um ponto do rim. É um ponto do rim. Ele é fantástico, mas ele é doído. Então, se a gente puder usar Caramba. outro ponto, a gente usa outro ponto. Ele é doído mesmo. Quando a agulha pega lá, dói. Porque é uma pele mais grossa, né? É um ponto doído e é uma pele grossa. Então, o que a gente faz? Quando a gente precisa dele, a gente massageia ao invés de agulha. E aquela história de que moxa. a acupuntura poderia desligar. Vou desligar tal coisa. Vou ligar esses pontos, vou fazer... É verdade essa história? Mais ou menos. A gente consegue tonificar ou sedar determinado ponto. Mas isso não quer dizer que a gente vai desligar esse ponto. Isso quer dizer que a gente vai mandar mais energia para ele ou menos energia. Então, tu consegue adormecer um braço, por exemplo? Isso, existe técnicas de analgesia. Então, isso pode ajudar, por exemplo, numa pessoa que não pode ter anestesia ou alguma coisa. Isso. É mesmo, Tem cara? gente, Nesse olha, tem nível, vídeo, mano, eu não sabia tem disso. vídeo que eu me lembro que eu assisti na especialização, porque a gente não é comum, né? Mas tem vídeo do cara fazendo uma cirurgia e fazendo analgesia com a acupuntura. Caramba, é um negócio muito preciso, né? E quando é que, por exemplo, tu sabe que tu tá indo no caminho certo? A pessoa vai te falando na hora ali, passou, tá melhorando, ou não? Não, porque assim, ó, quase sempre você sai muito melhor na primeira, mas isso não é uma regra, né? Como eu te falei, pode acontecer da pessoa ter um pico e depois ela, nossa, nunca mais senti, tem 5 anos que eu não sei o que é uma dor de cabeça. Acontece, né? Não dá para explicar tudo na acupuntura, né? Mas a gente sabe quando a gente vê que a cada sessão o paciente sai muito melhor. E tem paciente que sai que ele não quer falar, porque ele está tão bem relaxado que ele não quer falar. Uma vez eu fui fazer como é que coleta o negócio do estômago? Uma endoscopia? Endoscopia. Deu um remedinho lá e a gente dorme. Quando eu voltei, cara, eu queria ficar ali. Né? Aí eu virei para a enfermeira muito louca, eu digo, mano, me dá mais uma dose dessa. Eu nunca dormi tão bem. Cíntia, vamos entrar aqui, como exemplo. Eu tenho um pequeno problema, mas já curei. Eu peguei 2 Covid, né? Que peguei essa coisa 19 aí, eu passei a dormir, porque diz que a coisa pega a fraqueza do cara. Eu detestava dormir. Eu dormia 4, 5 horas por noite, né? A acupuntura me ajuda a dormir legal? Ajuda. Primeiro de tudo, no meu ponto de vista, é que o sono é o nosso primeiro remédio, né? Então, se você dorme bem, você tem um emocional melhor, você tem um fisiológico melhor, você se relaciona melhor, tudo funciona da melhor maneira. Então, o desequilíbrio do sono, ele é gerado por um desequilíbrio energético, né? Às vezes também alimentar, às vezes também há outras coisas, né? A falta de atividade física, enfim. Mas, vamos lá, um desequilíbrio energético. Quem cuida do sono na medicina chinesa é o fígado. Então, geralmente, quem tem insônia, quem tem desequilíbrios de sono, pessoas hiper mega estressadas ou que tem uma sobrecarga mental muito grande. Então, acho que eu estou nessa parte aí. Exato. Não é de ruim, é de muito pensamento ao mesmo tempo. Exato. A gente começa, conforme vai organizando, você começa a ver que tudo vai funcionando melhor. Sabe aquilo que a gente estava conversando antes, de se está tudo bem, tudo vai fluir bem. Vai vir dinheiro, vai vir boas amizades, porque está tudo fluindo bem. Você está vibrando nessa energia. E eu mentalizei cada processo, cada momento que eu vivi isso, sabia? Eu consigo memorizar. Eu memorizei muita coisa legal desse momento. E aí, quando você vê realizado, você diz, eu pensei isso, desse jeito. É verdade. Tem outras coisas. Lá na clínica me chamam de bruxa, né? Então, assim, tem as barras de Axis, o Theta Healing, trabalhando junto com isso, para a gente, pelo menos, abrir o nosso pensamento em relação a isso, de maneiras de pensar e agir. Isso também tu pode ajudar a pessoa. Sim. Vai lá agora para aquela imagem do braço. Cara, quando eu não tive o que fazer, não sei o que foi. Não, Richard, aquela do braço do cara. Mostra lá da imagem. Eu fui fazer
Ai, caramba, quando eu olho para isso. Olha, é uma senhora que está aí. Me perdoe, senhora, eu pensei que era um homem. Moça. Olha só, uma moça. Eu tava com tendinite. A conversa começou aí que, não, faz. Eu não sei o que diabo que aconteceu, onde o cara apertou. Cíntia, o meu braço começou a ter vida sozinho, ele começou. Ele começou a ficar assim, eu disse, pronto, baixou, foi um espírito em mim. O meu braço ficou assim, eu disse, rapaz, que porra é essa? Aí o cara, calma, eu tô calma, porra, é o braço que tá nervoso. O que aconteceu? Foi pavor que eu tive? Não. E eu depois, só pra, eu não sei se vai te ajudar. Não, me explica, que aí eu vou te falar o que eu acho. Não, é assim. Conforme eu vou colocando as agulhas, eu vou explicar o que tu vai sentir, o que tu pode ou não sentir, determinar onde a gente vai colocar os pontos, vou colocando. Certo. Né? Se eu vejo que um ponto te incomodou muito na hora de colocar, eu tiro, porque eu já estimulei ele. Mas eu prefiro que ele fique. Mas se você disser, olha, está incomodando muito, eu tiro. O que acontece? Aqui, conforme está aí, já está sendo trabalhado, né? Já ativei os pontos. Certo. Então, começa a circular energia mais do que estava antes. Né? Se tem excesso de energia, tu pode sentir isso. As sensações estão diferentes. Tipo, tem gente que sente uma coceirinha no ponto, tem gente que sente arder, queimar. Tem gente que sente ele latejando. Eu pensei que eu ia virar o Venom. Não precisa. Te juro. Eu achei que eu ia... Ele começou... não é o Venom, é o lagarto, né? Aquele lagarto do Homem-Aranha. Que ele começa com o braço, aí o braço começa a ter vida. Cara, eu fiquei com medo. Aí ativou esse monte de coisa. E aí? Não, e aí o que acontece? Geralmente a gente deixa a pessoa meia hora com a agulha. Certo. Né? Por quê? A gente precisa de 20 minutos de estímulo. 20 minutos você lá com as agulhinhas. Até esse paciente relaxar, às vezes demora, muita coisa na cabeça, até o paciente acaba dormindo ou pelo menos desacelerando. E aí, quando eu tiro as agulhas, ou a pessoa sente um alívio já imediato, ou você vai percebendo durante o teu dia. Ou, por exemplo, tem gente que diz, não senti nada, chega em casa e teve o melhor sono da vida. Por quê? Porque a acupuntura ela vai agir conforme a necessidade em você. E o que deve ter dado em mim? Pico de energia, meu filho. Você é aceleradíssimo. Muito. Então, quando eu estimulo os pontos que vai começar a trabalhar o equilíbrio, o teu organismo vai trabalhar sozinho. Eu só acordei aquele ponto, entendeu? Eu sei que a parada, quando ele foi colocar tipo uma taxinha na minha cabeça, a taxinha não entrava. Aí eu dizia, meu irmão, pensa num couro duro. Aí, eu não sei se eu fui na pessoa errada. Não, mas o cara tinha um monte de diploma porrada lá. Com certeza você não foi na pessoa errada. Você não quis continuar, porque precisava dar continuidade. E ele colocava o negócio de, rapaz, a taxa sai. O negócio parece uma taxinha que vai na cabeça, né? Negócio do ponto de equilíbrio. Aí depois ele conseguiu. Imagina uma mangueira com água. Certo. Se o fluxo de água for forte, ela não vai empurrar o que tiver na frente. Mesma coisa, é energético. Se naquele momento você estava extremamente acelerado, preocupado, agitado, enfim, com a cabeça cheia, o ponto vai expulsar a agulha, ele vai circular de alguma forma. Tem mais outra foto aí, Richard? Bora ver aí. Pra galera que acompanha a gente, é a mesma. Eu olho, ainda não me acostumei. Aí, esse é lá na tua clínica? É, lá no meu consultório. Caramba. Só pra eu entender... essa moça estava com o quê? Com problema de tendinite, alguma coisa? Não, ela é uma amante da acupuntura. Tem gente que é amante tem, muitas. De acupuntura? Vai lá pegar mais agulhada. Sim, tem muitas. Mano, eu não consigo me apaixonar por isso. Olha, eu vou te falar, 90% dos meus pacientes fazem de forma preventiva. Uma preventiva de quê? Tipo assim, que vai porque quer se manter bem. Então... se mantém relaxado, se mantém bem emocionalmente, se mantém bem fisiologicamente e pronto. Tá vendo? A outra já tá querendo ir Eu lá. acho, bora. Esse é o umbigo aí? É abaixo do umbigo. Pra que serve? Esse aqui era para botar uma amostra de que endometriose é uma coisa que acomete muita mulher. Certo. Muitas mulheres, que, né? aliás, é um assunto seríssimo. Tenso, sofrido. As pessoas, as mulheres. Meu Deus, eu tenho amigas que sofreram com isso. Que o período menstrual é crítico, e aí era para remeter isso, que são pontos que a gente usa. E diminui os sintomas em até 70%, Cíntia? Caramba.
Olha, São relatos que você depois... eu até postei no Stories esse dia. Eu recebi no WhatsApp assim, amiga, menstruei. Aí, corações, eu disse. Caramba. E aí, não tive cólica, tô de boa, não chorei, não senti dor. Menstruação durou menos tempo, então... E ela fez quantas sessões, para ter uma ideia? Olha, depende. Para chegar assim, nesse Márcio, ponto. É porque assim, ó, eu começo a trabalhar para te deixar bem. Claro, tu vai me dizer tua queixa principal e eu vou te avaliar também o restante para a gente começar a trabalhar você como um todo. Não tem como eu trabalhar a saúde pensando só numa coisa. Só um exemplo, na endometriose. Eu vou aliviar os sintomas, mas eu vou olhar ela e pensar o que mais que ela precisa dentro da avaliação, entendeu? Então, por exemplo, 2, 3 sessões, você já começa a perceber uma diferença notável, significativa. E é o quê? Uma vez por semana? Depende do tamanho da queixa. Por exemplo, tem gente que tem dores diárias. Então, no começo, vamos fazer 3 vezes na semana, né? Entre uma sessão e outra, você começou a não ter mais aquela queixa, vamos espalhar mais um pouquinho, faz 2 vezes na semana. Poxa, eu passei a semana ótima, uma vez na semana, e vamos reduzindo até você fazer de 15 dias. Atingir esse equilíbrio. Por exemplo, eu faço muita raiva para Karen. Diz ela. Aí... Importante, né? Tem alguma agulha que ela possa não ter raiva de mim? Olha... Tem umas agulhas que vão ajudar ela a ter uma tolerância maior. Essa aí é boa. Em compensação, também, quando você começa a trabalhar isso, você vai se tornando uma pessoa mais tolerante, você também começa, tipo, o que antes você engolia e virava raiva, você fala. Então, naquele momento, eu não tenho raiva, porque eu falei o que eu queria falar e tá tudo certo. Tipo, ela fica mais zen, é isso? Fica. Marca um horário pra ela. Bora. Olha só, bora ver o próximo. Bora lá. Ei, o que é aquilo na mão do cara ali? É a moxa. Moxa é uma moça? Moxa. 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 Moxa é o nome do negócio. A moxa é um bastão, é uma técnica, moxa-terapia, é uma técnica da medicina chinesa também, que é não invasiva. Ela parece um charuto, só que é de uma erva. Que erva é essa? É artemisia. É boa? Fede a maconha, mas é boa. É fantástico. Quando eu acendo lá na clínica, O barato é geral. O pessoal passa, estão usando coisa errada aqui. Mas não é, gente. Mas Artemisia. Artemisia. É. E ela, o que é? O calor dela? Queimar ela, o cheiro, já é terapêutico, porque ajuda a relaxar e tudo mais. Certo. E aí, essa erva, com o calor no ponto de acupuntura, vai gerar um processo anti-inflamatório, vai gerar um estímulo naquele ponto de tonificar ou sedar aquele ponto, gerar movimento de energia. Caramba, que legal isso aí. Eu nunca tinha ouvido falar. Então, por falar. exemplo, para alguém que tem pânico de agulha, a gente poderia usar. Entendi teu papo. Deixa eu te falar uma coisa. Para criança, para idoso. Eu acho que o meu trauma foi porque quando eu era criança, eu peguei uma bezetacil tão pai d'égua na minha bunda, ali na nádega, né? Que eu desmaiei. Meu Deus. Foi. Parece que tinha que fazer um teste. A enfermeira não fez num colégio onde papai me mandou para ficar preso lá 2 anos. E eu apaguei. Quando eu voltei, lá não comia carne, era vegetariano. Quando eu voltei, ela estava nervosa ali do meu lado, porque eu tinha desmaiado, com uma agulha enorme, aquela bezetacil que apertava e não ia, parece que na penicilina, uma bezetacil, sei lá. E eu lembro que ela disse, Márcio, você está bem? Eu disse, estou. Ela disse, pelo amor de Deus, o que eu posso fazer para lhe ajudar? Eu disse, eu queria ir para uma churrascaria. Do nada, eu viajei, assim. A primeira coisa que veio foi que eu queria algo bom para mim ali. Então, eu acho que o meu cérebro, ou cérebro, como diz o caboclo aí que eu conheço, ele memorizou, ele criou esse medo. Porque anos depois, foi quando eu fui aplicar o negócio da agulha no meu braço, que o braço começou a criar vida. Mas, Márcio, grande parte dos nossos traumas foram gerados na infância. Isso é já constatado, né? E memorizou, né? E aí, isso vai perpetuar na tua vida. Hoje, por exemplo, a acupuntura. Pelo que eu estou te falando, eu tenho certeza que tu fica, poxa, queria. Mas o medo te trava, né? Eu não tenho medo.
Eu tenho pavor. E aí, se eu te disser que... O que acontece? Se eu te disser que a tua vida pode não precisar... Tipo, sei lá, eu conheço gente que toma analgésico todos os dias. Uhum. Né? Se eu te disser que tu pode viver a tua vida sem eles... Eu acredito. Né? Eu vou chegar lá, nesse nível. Vamos. Olha só, minha gente, a Cíntia, ela tem uma clínica chamada Tal cura e acupuntura. Tal cura e acupuntura. Acupuntura. Acupuntura, como acabou de falar. O Richard vai mostrar pra gente aí, porque aqui é uma outra coisa que eu acho legal no podcast. A gente pode falar. Porque em outros momentos eu não podia. Sim. Na televisão vai fazer propaganda. No rádio vai fazer... Aqui eu faço questão de mostrar por quê. Porque, primeiro, como uma forma de agradecimento a todas as pessoas que vêm aqui. Isso Sim. não se trata de uma propaganda, se trata de fazer parte da nossa conversa. E eu acho legal recomendar para as pessoas irem lá. Hoje em dia é nosso cartão de visita, E é o cartão de visita às redes sociais. Ninguém procura mais em outro Eu local. falo de outros podcasts aqui, porque eu não tenho... a gente está numa vida, num momento, né? Sim. Que a gente precisa nos ajudar. Então, ó, tal cura e acupuntura. Não, é tal cura e acupuntura. Isso. Entra agora lá, que na verdade é tal cura e acupuntura. Acupuntura. Quando eu escrevi para a Cíntia, eu escrevi acupuntura, sem o M. Fala para mim dessa clínica. Olha, a acupuntura foi um Eu adorei o vídeo dessa moça. É a Bruna, minha sócia. Ela é bem legal. Ela é muito... Ela é bem louca, né? Eu gosto de gente louca. Não, ela é fofinha. Ela parece ser aquelas loucas engraçadas. Assim. Ela é meiga. Ela é meiga? É, delicada. Eu gosto dela. Aí, sim. A acupuntura é um filho nosso, sabe? Uhum. A gente teve vontade de ter um consultório e aí igual eu ir para a acupuntura, aconteceram coisas que fizeram a gente começar a pesquisar lugar. A gente já tinha feito a nossa marca, mas ainda não, né? Aí simplesmente tivemos que nos juntar com a especialista, que é onde nós atendemos juntos, e abrimos. Essa daí não é aquela que você ficou no lugar da outra colega enquanto viajava? É ela. É a de Itacuja Viajante. É essa aqui. É. A gente é amiga de faculdade e aí foi para Olha que legal ali, ó. Acupuntura na gestação. Sim. Ajuda em quê? Enjoos, cólica, enjoos, dores de cabeça, insônia, gases. O enjoo, acho que é o que mais incomoda, né? As tonturas. Ajuda, por exemplo, se a pessoa tiver um trabalho de parto, você tem como segurar ali mais um tempinho para chegar ao hospital. Ajuda também a estimular o trabalho de parto, gerar as contrações. E para cada tem pontos... Tem pontos específicos. Caramba, que legal, cara. Vai lá, Richard, vamos voltar ali. Isso, olha, eu tava ali, ó. Claro. Eu vi, eu fiquei feliz da vida. Eu amei. Foi muito legal. Quero mandar um beijo pra Martina. Olha aqui, Martina. Amiga, falou mal da tua amiga, ela tá aqui com a gente fresca. Hoje. Amiga, eu te salvei. Amiga sua fresca. Não é assim que fala? Ela mandou Vamos lá. hoje, amiga arrasa. Eu digo, sou eu. Eu falei ali, nós falamos de gestação, nós falamos das dores de tendinite. Olha, esse o pé, aqui ali. a moxa, que é aquele do bastãozinho, só que eu coloquei ela na pontinha da agulha. Caramba! Então ela vai gerar um aumento energético, um fluxo energético maior nessas agulhas. Ai, Cíntia, é sério, cara? E dá um barato em quem tá lá cheirando isso, não? Barato não seria o termo. Tá, relaxando. Ajuda. Eu queria fazer essa mosca aí. Bora. Mocha. Moxa. A mosca. Mosca não. E me conta, quer dizer que esse cheiro acaba contribuindo também para um relaxamento. Um relaxamento. Sim. E a pessoa dorme? Dorme, quase sempre. Dá muita fome depois que Olha, acorda? Márcio, eu tenho uns pacientes que quando eu vou lá tirar a agulha, tudo bem, você tá bem? Tô, relaxou? Não, eu tava ouvindo, a pessoa tava roncando. Mas é que ela não quer ir embora. Ou ela não quer ir embora, ou ela não se percebeu. Ela é tão acostumada a estar no 220 Volta que aí, ela não gente. percebeu. Eu vou te fazer uma pergunta, porque você sabe, eu gosto do social não, das crianças, da diversidade, das crianças especiais, das crianças... Me conta, uma mãe, por exemplo, que tem uma criança que tem autismo, ou uma mãe que tem uma criança ali, enfim,
com uma situação ali, ela também pode fazer um tratamento? Pode. Tanto ela, né? Porque eu conheço... Eu estou falando da criança. Tanto a mãe quanto a criança. Por quê? Tem alguns pontos específicos, né, que vão ajudar. A criança que ela tem ou um hiperativismo ou autismo, ela tem uma mente muito mais acelerada, ela é muito inteligente, mas ela também é mais ansiosa, mais agitada. E aí tem pontos para melhorar isso. Porém, às vezes, a gente tem que avaliar se é viável a agulha, ou se é viável a massagem no ponto, se é viável só o stipper, que são pastilhas de silício. É como se fosse um algodãozinho com uma substância que estimula o ponto. Claro, não é tão eficaz quanto a agulha, que age direto no ponto. Mas é um ponto que para a criança uma técnica que para a criança é muito bom, porque não vai gerar, não vai machucar, se ele se mexer, nada disso. As crianças que te procuram ali, os pais, tem muita procura assim da acupuntura para criança? Não é muita, porque não comparo com a quantidade de adultos, né? É bem menos. Mas eu já atendi muito bebezinho com as cólicas dos 3 primeiros meses. A minha filha, tá ali assim, a minha filha eu não tenho foto, mas eu dou umas agulhadas nela de vez em quando. E ela sossega? 3 minutos. Márcio, juro, minha filha tem 1 ano. Eu vou conversar com o Levi. Minha filha tem 1 ano e 9 meses. Quer dizer, então, que uma agulha sossega uma criança, Cíntia? Sim. E aí, a minha filha, às vezes, eu já estou cansada. E nessa época que eu fazia com mais frequência, eu ainda estava amamentando. Então, eu já estava cansada, sobrecarregada, tudo. Aí, teve um dia que eu disse, eu vou botar, porque eu não aguento mais. Eu sabia que ia ser mais difícil, porque eu não tinha nada ali para interter ela e colocar a agulhinha sem ela ver, essas coisas. Essa bebezinha? É, a minha filha. E foi ela que você... Eu já furei ela também. Mas aí eu coloquei, tanto é que ela diz, agulhinha na testa. Aí ela sai correndo, mas eu pego ela, boto 4 minutos, 3, 4 minutos, ela dorme, apaga. Viu? Tá ouvindo aí a conversa? Viu? Criança. O Richard tem uma filhinha, a Eva também. Procura para cólica em bebê é muito grande. Eu já atendi uma menina também que ela tinha... Eu fiquei mais surpresa com ela porque ela já sabia se ela tinha medo de agulha ou não. Ela tinha 6, 7 anos e ela queria fazer acupuntura porque ela estava muito ansiosa no período de prova. Aí a mãe dela explicou. Ela não dorme, ela não come, ela chora quando senta para fazer a prova. E aí a gente começou a fazer semanal só. Cara, aí eu perguntava da mãe, né? Porque a menina, ela vai dizer assim, tô bem. Perguntava da mãe, ela, Cíntia, ela é outra criança. De estar mais tranquila, de você ver que a ansiedade não está interferindo na vida dela, entendeu? Ei, Cíntia, eu tenho muita dificuldade de dormir. Muita. Sempre foi assim, não vai mudar nunca. O teu remédio, Márcio, não é essas agulhas. É a acupuntura. Olha, tu sabia quando eu liguei pra Cíntia, ela falou, não, Márcio, faz o seguinte, antes da gente ir aí, tu vem aqui, eu digo, porra que eu vou... Mas foi. Pô, tu não trouxe nenhuma agulha, lógico que o ambiente não permite, mas o Richard estava ali esperando com as maiores agulhas que você tivesse para mostrar pra gente, é em prol da ciência. E ele é gordo. Richard, vê aí, e o gordo por precisa... Favor. No Google põe assim, agulha de acupuntura que vai aparecer para ti. Agulha de acupuntura para gordo. Não, porque vai aparecer uma comparação do tamanho e vai te mostrar o quanto não precisa desse medo. Mas peraí, o gordo, ele fica mais nervoso? Fica mais... ele tem mais pontos de energia? Não, tem pontos específicos para diminuir a vontade de comer. Eu não quero para saber melhorar o metabolismo. Podia pegar isso aí pro Richard, para diminuir um pouco a vontade de comer. Porque, mano, aí gosta de uma merenda. Mas fazer o quê? Olha só, cheguei aqui hoje, tem uma merenda dessa. Como é que a gente não vai querer comer o dia todo? Antes da gente mostrar as agulhas, eu aproveito, mato minhas curiosidades também. A disfunção erétil, funciona isso? Funciona. Funciona? Funciona. Agora é assim, né? Você tem que avaliar... Sem sacanagem, não, sem sacanagem. Não, é sério, ó. Não, Vamos lá. Primeiro que eu não quero pôr essa agulha. Vai. Primeiro, a agulha não é lá. Não é lá. Não é lá. Não precisa ser lá. Não é lá. Não tem ponto lá. Lá que tu fala, lá no saco, no pinto, nem no saco. Tá. Se fosse, pô. Não. Mas o que acontece? A disfunção erétil, ela tem muitas causas. Né? Na medicina chinesa, ele vai levar
um pouquinho para a energia do rim, que está desequilibrada, a energia do fígado, aí a gente vai harmonizando e vai melhorando muitas coisas. Porém, as questões emocionais importam, os boletos atrasados importam, os hormônios que estão com baixa ou com alta também importam, a alimentação, estilo de vida, de maneira geral. Então, a acupuntura consegue ajudar. Claro que tem questões, vamos lá, mecânicas da coisa, que aí às vezes precisa de um procedimento médico, seja para desobstruir um vaso, alguma coisa assim, que aí precisa ser feito, a acupuntura não vai intervir nisso. Mas que é um auxiliar de tratamento fantástico, porque não tem medicação. A minha terapia, né, que eu vivo isso, não tem medicação, né, não tem contraindicação. Isso é um corte, viu, Richard? Porque tem um monte de amigo nosso que com certeza vai perguntar. A gente já solta, tá aqui, ó, para ti. Marque o amigo que tá com... Marque o coleguinha. Que está passando. Que mais outro problema, assim, outra questão de saúde ou de bem-estar que as pessoas te procuram, Cíntia? Tem, as enxaquecas são muito frequentes, né? As rinites, sinusites, que no nosso Amazonas é raro uma pessoa que não tem. É muito comum. As questões emocionais, tipo assim, síndrome do pânico, ansiedade, bipolaridade, medo, são questões que as pessoas também buscam ajuda. Tem tido muita paciente, eu acho que porque por último eu fiz muita postagem sobre isso, tem tido muito paciente para engravidar, para estimular a fertilidade. Caramba! Sim. A pessoa não consegue de jeito nenhum, já procurou todos os médicos, procura a Cíntia que ela vai te ajudar, porque por quê? Me explica. Ou porque vai trabalhar junto com a fertilização in vitro, ou o método que estiver fazendo, ou porque vai te deixar bem para engravidar. Tem gente que não tem nenhum problema de saúde, nem o homem, nem a mulher, e não engravida. Aí que vai ajudar nós. Pelo que eu percebi, que tu vem contando pra gente, é que as pessoas procuram um médico, não conseguem resolver, ou tomam alguma medicação, não conseguem resolver, vão bater lá contigo. Não é sempre, Márcio. É porque o que acontece, né? Culturalmente, a gente primeiro vai no médico. Isso acontece na fisioterapia também. É ótimo ir no médico, fazer a ressonância e tudo mais. Mas o fisioterapeuta, ele também avalia, diagnostica e trata. Né? Mas aí, culturalmente, vamos primeiro no médico. Por tudo. Pelo plano de saúde, ou porque a gente confia mais, porque a gente foi criado assim. Tem isso. Mas hoje em dia também existe uma busca por viver melhor, com qualidade de vida, com menos remédio, com alimentação melhor. Então, isso também tem favorecido essa busca pelas terapias alternativas. O mundo está muito acelerado. Meu Deus do céu! Cadê as agulhas, Richard? Bora lá! Bora! Olha, esta é uma Dá agulhinha... para mostrar aí, Richard? Tu consegue aproximar essa imagem? Essa é uma agulhinha de acupuntura, provavelmente de tamanho padrão, que ela é assim. Tá. Tem uma foto, Richard, que aparece uma agulha de injeção, uma agulha de acupuntura Essa aqui é interessante. Essa daí é quando a gente quer usar... Cada ponto é um tipo de agulha, Cíntia? Não, a única diferença é que, por exemplo, para bebê e para pontos aqui na região da mão, dos dedos, a gente tem uma agulhinha bem fininha e bem pequenininha, que acabaria incomodando menos. Ali, ó, peraí. Tem uma que é a comparação da proporção das agulhas. Tá ali, ó, aquela ali, ó. Aqui, Richard, ó. Aqui na ponta. Ali. A agulha Amplia de acupuntura. essa imagem ali, abre pra gente. Consegue? Legal, o Richard é bom. Isso, o Richard é maravilha. muito bom para comer. Olha, isso é perfeito, porque a pessoa que vem com medo da agulha específica, ela vê o quanto é mais fino em relação a uma agulha de injeção, que é o primeiro pensamento da pessoa de agulha. É mesmo. A agulha da injeção tem 2,5 milímetros. Sim. E a agulha de acupuntura tem 0,25 milímetros. Exato. Ela ainda é um quarto de uma agulha de costura. Sim. Tá Pronto, entendendo? Então, não tô por mais exemplo, com medo. a gente tem uma foto também que mostra várias agulhinhas dentro de uma agulha de injeção, ou seja, é muito fininha. Ela entra o quê? Num poro? É? Não, ela entra na pele, né? Mas um porozinho da pele ali, um buraquinho daquele que tu calcula, como é que tu olha que tem uma veia passando? Os pontos, eles têm a anatomia deles da localização. Por exemplo, esse ponto que você falou da massagem, a gente faz assim, ele faz uma prega, né? Então a gente sabe que ele é aqui, no fim da prega. Então
O Ele meu é aqui. diferente do seu aí. A medida não é igual a minha e a sua. Lógico. Por exemplo, tem alguns pontos que é 4 dedos acima do umbigo. Quando eu olho para o paciente, eu tenho que pensar nos 4 dedos do paciente acima do umbigo e não no meu. Porque a tua mão é diferente da minha. E a unidade de medida é o Tissum, que é o nosso polegar. Caramba, é muita história, né, cara? O Richard fica mesmo? Mano. Ô, Richard, tem alguma dúvida, Richard? Se tem agulha para ficar mais presença? Tem alguma pergunta assim que te interessa? Não. Olha, eu costumo dizer que Ele tá pensando só na merenda. Eu costumo dizer que eu curo qualquer coisa. Coração partido, contas. É isso que eu ia perguntar. gente O cara tá arruma. mal, levou um chifre, tá desempregado, tá sem grana. Aí ele vai lá contigo e ele descarrega isso em ti. Como é que tu Em mim, sabe que o não. problema dele é chifre, fígado, pâncreas? Em ti, não. Porque se ele for mentiroso, a gente vai pegar na conversa, né? Se ele tiver com lambança pro nosso lado, a gente vai pegar no ar. Mas o que acontece? A gente começa a trabalhar os desequilíbrios daquela pessoa. Certo. Uma das coisas que a gente pergunta é como foi a tua infância com teu pai e com a tua mãe. Porque o que você vai falar a respeito dela vai remeter o que tu se tornou, né? Como pessoa. Outra coisa, se você, no decorrer da avaliação, você vê que aquela pessoa é extremamente carente, né? Você já sabe que ela, talvez a pessoa lá que acha que largou ela, tá normal, e ela que botou demais expectativa naquela pessoa. Mas aí tu acaba virando psicóloga da criatura. A gente tem que ouvir tudo. Caramba! Tudo. Cíntia, para quem está acompanhando a gente nesse momento em todas as plataformas de áudio, estamos no canal do YouTube, nós vamos marcar também a Cíntia, vamos marcar lá. Eu tinha pedido para a Cíntia, manda uma foto tua, porque eu queria que as pessoas conhecessem você, né? E automaticamente vão conhecer tua clínica. Sim. Né? A pessoa, o que você, nesse momento, pode falar para quem está acompanhando a gente ou ouvindo a gente, que a questão dela é a acupuntura? Fala pra gente. Olha, a acupuntura, ela sempre... A saída, aliás, para ela. A acupuntura, ela sempre vai atrelar o físico e o emocional. Então, ela vai favorecer sempre a cura da doença, né? A gente não pode entrar em certos embates, porque vira uma guerra, né? Isso Neste mundo polarizado. Acontece em qualquer coisa, dá medo até do que você vai falar, mas o fato é que o físico adoece o emocional e o emocional adoece o físico. Então, se você olhar dessa forma, que uma preocupação pode te adoecer, como uma dor no pé também pode te adoecer, a gente consegue tratar qualquer coisa. E qual é o momento que a pessoa deve te procurar? Antes do problema chegar. Boa! Vamos lá, mais uma medida. Ai, caramba, bicho, isso é o Godzilla. Não, isso é maravilhoso. É a ventosa. As ventosas são... Tu faz também isso lá na clínica? O que acontece? A gente tem pontos... Cara, porra, esses lugares onde estão... Já fez isso, Richard? Ai, gente... Cara, não. Olha, isso causa um relaxamento muscular fantástico. Pelo amor de Deus. Tem gente que não quer nem saber o que está errado, o que está certo de desequilíbrio. Ele quer só relaxar com a ventosa. Isso é para relaxar ou é para deixar a pessoa... Por exemplo, eu tenho uma dor que ela... dizem que é um reflexo da minha coluna, que daqui na minha lateral aqui. Arde. De vez em quando faz... Ui! Isso serve para mim ou não? Olha, talvez não a ventosa sozinho. Vem agulha. É o sonho dela me empurrar uma agulha. Eu tô ficando com muita vontade de botar umas agulhinhas. Mas assim, não necessariamente isso. Porque, por exemplo, claro, precisaria avaliar, né? Tu faz o seguinte, tu me dá aquela fumaça primeiro lá do... Tu vai fumar ela Eu ao vou invés de fumar colocar a no mosca. A mosca não é a moxa. Eu vou fumar a moxa. Olha, eu conheço gente que já fumou e disse que não acontece nada, que Que é melhor doutora só vai cheirar. ali. Melhor só cheirar. Aí, quando eu relaxar, tu taca a agulha em mim para poder vir pra Combinado. cima. Tá, bora lá, volta ao assunto aí. Aqui são o quê? São as ventosas, né? Nesta paciente, ela faz atividade física, tem uma rotina de muito exercício. Ela é professora de pilates, ela também é fisioterapeuta. E aí ela queria relaxar. Então a gente coloca as ventosas, esses pontos eles vão aumentar o fluxo de sangue naquele lugar.
Eles vão gerar movimento. Ele suga, porque a pele sobe. Ele suga, e aí quando a gente tira a ventosa, é como se eu prendesse uma mangueira e depois soltasse. Então, tipo, ele faz com que tenha um impulso ele volta. de fluxo sanguíneo. Na mesma hora? Quase que imediato. E aí a pessoa sente... Assim, ele baixa, aquela parte que você vê que sobe na pele, né? Ele baixa quase que imediato. É imediato. Você percebe só passando a mão. Aí, com o decorrer dos dias, aquelas manchas roxas que a gente vê nos atletas e tal, às vezes demora um pouquinho porque é um hematoma, né? É um processo inflamatório. E ele é indicado para quê, Cíntia? Além de dores, relaxamento? Ele é indicado para congestão de energia, para as dores, para relaxamento, para deixar um processo de inflamação agudo. Imagina uma pessoa que tem uma dor crônica. Você tem uma dor há 20 anos. Aí a gente precisa deixar aquele lugar agudo para ele gerar um processo inflamatório e recuperar mais rápido. Caramba! Ei, Richard! Parem de olhar com esses olhos, comecem a olhar as vantagens. Peraí, para quem nunca fez isso, é recomendado, tipo, vá lá, tranquilo, não dói. Fala para mim, me convence a fazer isso aí. Me explica. Tu vai experimentar outra vida. Outra coisa. Outra vida, uma vida com sono perfeito, uma vida tranquila, uma vida sem dor. O intestino funcionando bem. Acho que a maioria das pessoas que tem intestino preso é mulher. Então, isso é um negocinho que pesa. Dizer que vai cagar todo dia é maravilhoso. Quer dizer que dá uma barroada legal depois que faz isso aí? Eu tenho uma amiga que ela disse assim, Cíntia, eu não tô acostumada. Eu não tô acostumada a cagar todo dia. Isso é fantástico. Gente. Já dizia Desi Gonçalves. Olha, meus pacientes, eu quero dizer para vocês que eu não sou sempre avacalhada assim, é porque aqui o ambiente favorece. Se você tá afim de arriar o barrão, procure colocar um agulhão, é isso? A agulha que libera... Não. É o agulhão ou é a ventosa? Não, é com agulha, mas a gente vai procurar uma agulha do tamanho comum, calma. Não, eu digo assim, na pele. Caramba, então... Ei, o que é aquilo ali? É um sol? Fala. É um coração. Mas ele tá ali... Foi só para dizer que a acupuntura é linda. Que lindo. Fofo. Uma pena que eu não tenho coragem. Eita. Olha, a princesa fazia acupuntura. Faz acupuntura. Mostra aí a princesa Meghan. As doenças autoimunes também não tem cura, né? Então, você trabalha para se manter bem, para que as questões emocionais não desencadeiem a doença, a questão fisiológica não dê um start numa doença que está quieta. A acupuntura ajuda. Zumbido. Eu tenho, de vez em quando, no ouvido da gente. Sim. Aí falaram agora que é falta de vitamina. Pô, a gente vai ficando velho, aí vão inventando um monte de história para tirar dinheiro da gente. Não, e assim, olha, eu tive uma paciente que ela dizia assim para mim, mas eu nunca senti isso. Meu amigo, mas quando a gente envelhece, o corpo ele está se desgastando, ele não está renovando. Então, a gente tem que trabalhar para que ele faça isso de uma maneira mais lenta. Abre aí o Instagram da Cíntia, por favor, Richard. Vixe, não é mais meu, né? É da minha filha. Tá. Não é mais meu, cara. Só para localizar a Cíntia. Cíntia... Olha aquela Cíntia, aquele pobre metido. É CYNTH. Menino, mas eu já falei. Sabe o que é isso? Primeiro, não pagava por letra. Porque minha mãe é empresária, ela jamais fosse por letra, ela não tinha botado meu nome desse jeito. Segundo, a minha mãe escreve com I no final. E aí, ela escreve com I? Ela disse que na hora de fazer o registro, a mulher errou e o papai deixou lá. Eu disse, sim, não era ele que se ia alfabetizar, né? Não era. Agora, imagina tu na escola. Porra, alfabetização, explicando cara. Essa porra. Não, explicando e aprender a escrever na alfabetização. Richard, sobe pra ver o nome da Cíntia lá. Aí, ó, Cíntia B. Pronto, Cíntia B de Barros. Isso. E aí tem o Taos, que é... De onde eu tirei Taos, cara? É porque Taos é da igreja ali, Taos. Tem o Tal, que é o Instagram da clínica onde a Cíntia atende todos os tipos... Mostra lá o meu Instagram que tem a Olivia. Lá está. Não. Bebê. A senhora autorizou agora a gente mostra. A sua bebê linda. Gente, a Olivia, ela tá virando uma comediante. Ai, que bom. Tá no caminho certo. Tá certo, olha a cara Olivia. da deboche. Ela tem quantos anos? Tem olha esse beijo, que fofa! Coloca de novo ali, Richard. Olha. Ela é perto? Ela tem ela vai fazer 2 em junho.
Que fofa. Ela tem coisa que sempre tem um vídeo macacado dela. Esse aqui é fantástico. Virou A dona. A dona do Instagram. Tu sabe que lá em casa tem um pequenininho? Que Ela provando a pupunha. Olha a cabocla provando pupunha. Pupunha, ela fala. Pupunha. Mano, é a cabocla raiz. Ó. Da pupunha, Cabocla raiz, mano. Não tem essa, não. Um dia desse ela deu um embuá pro pai dela. Toma, papai. Aí a mãe disse... Jesus. Ei, Cíntia. Valeu, Rígia. Tu consegue, tu pode te auto... Bom, assim, não é o colocar? recomendado. Não? Né? A orientação que a gente tem quando faz a especialização é que tenha uma segunda pessoa para aplicar. Por quê? Porque é uma segunda energia. Isso gera um potencial de ação, que é tipo assim, gera um... Como se aquela energia fosse mais forte por ser uma outra pessoa aplicando. Mas na hora do aperreio, né, eu pego e boto em mim mesma e digo para alguém, daqui a 20 minutos, vem aqui tirar minhas agulhas, pelo amor de Deus, meia hora. Se passar de meia hora faz mal, é isso? Não faz mal, só que às vezes, o que eu faço? Por exemplo, se eu estou na clínica, eu tenho um horário livre e estou, sei lá, incomodada com alguma coisa, eu faço ali e aí eu peço para a pessoa vir tirar para mim. Se não eu mesma tiro, é porque tem um ponto ou outro, por exemplo, esse ponto que você falou, se a gente coloca a agulhinha nele, como aqui tem muita terminação nervosa, se eu ficar mexendo minha mão, ele vai incomodar. Entendeu? Então, por exemplo, são pontos que se eu tiver com uma agulha nessa mão e for botar nessa, vai incomodar. Aí eu peço para alguém botar para mim. Eita. Entendeu? Mas, olha, eu vou te falar. Eu me furei, eu me punturei grávida. Se eu tiver com sei lá, um enjoo, alguma sensação até de cansaço, eu faço em mim mesma. Porque, às vezes, assim, eu não tenho nada contra tomar um remédio. Eu adoro um Dorflex. Meu Deus, eu adoro um Dorflex. É um barato. Meu marido fica louco comigo, que eu digo, não, pra mim só presta se for o Dorflex. Mas, às vezes, também, quando eu percebo que tá além da dor de cabeça, tipo, que essa dor de cabeça, ou ela tá frequente, ou eu sei que a questão do estresse está envolvida, aí eu tenho que me punturar. Eu trabalho comigo. Além daquelas ventosas, além da agulha, tem mais uma outra que vocês praticam lá? Alguma outra ciência na clínica? Tem o Theta Healing, que é uma técnica nova de... Tem aí também? Tem essas imagens? O Theta Healing, ele funciona como uma conversa e aí a gente faz uma meditação para ajudar aquele paciente. Tá aí um negócio que eu me amarro, é meditação. A gente pode. Eu fazia meditação. O Theta Healing consegue tirar o medo e depois ir para a acupuntura Lá igual vai a Martina. ela, lá Não, vai. porque a Martina foi assim, Ela cara. tá afim de que eu vá para essa agulha. Olha, porque tu vai mudar de vida. Eu praticava meditação, muita meditação. Tá com E por que tu parou? Por quê? Porque Porque era assim, porque minha a rotina. gente se boicota, né? Era assim, eu acordo muito cedo, e aí eu fico na minha varanda fazendo minhas meditações, eu ia caminhar, voltava, fazer minhas meditações, né? Aí agora eu acordo cedo, eu tenho que cuidar dos meninos, ajudo, porque eu gosto de fazer o café dele, ajeitar as coisas dele e levo eles para a escola. Quando eu volto, com o trânsito já está na hora de estar aqui para a gente trabalhar, porque a gente começa no estúdio cedo. E aí eu tô me auto-sabotando, porque eu sinto saudade da minha meditação. Não, e você sabe que você rende mais quando tá fazendo. Muito. Teve um dia que o Levi, o Luan, não sei, meus filhos, eles viraram para mim, pai, já deu, tu tem que voltar para tua meditação, que tu tá muito estressado. Olha, isso acontece muito, tanto na acupuntura, a gente trabalha com o Theta Healing, que é o que eu estava falando, e com as barras de Axis. As barras de Axis a gente pode fazer. É uma limpeza do subconsciente, não é invasivo. O que é a barra de quem? Barras de Axis. Como é uma barra? É uma Não, barra? são toques no ponto da cabeça, né? Tem 32 pontos bilaterais. Esse toque vai gerar um potencial energético também. E o que acontece? É como se fosse uma limpeza do subconsciente. Imagina que tudo que tu vê, ouve, assiste, fica memorizado ali de alguma forma. Isso vai gerando tuas atitudes, teus pensamentos, as coisas que tu acredita. Uma vez que a gente faz uma limpeza do que não te serve mais, de cada pontinho, tu percebes que a tua criatividade vai fluir melhor, que tua cabeça vai fluir melhor, a tua linha de raciocínio vai ser melhor. Olha só, tá aí, ó. É isso Consciência, aí. controle, dinheiro, comunicação, tempo, forma, estrutura. Engraçado como o cérebro da gente, cada ponto, cada parte tem uma explicação, né? O Theta Healing e as barras, eles são muito jovens, né? É uma técnica muito nova. Então, não tem a comprovação. A acupuntura não, é uma ciência, tem artigos, tem comprovação, tem tudo. Mas eles não. Então, assim,
Mas é muito legal ver o retorno do funcionamento disso. Eu, através da minha meditação, vou abrir um pouco aqui para ti, eu sou muito na minha quanto a isso, mas, assim, a meditação é porque, assim, além de ela me acalmar, ter todo esse processo, eu sou uma pessoa que eu não leio coisas ruins, eu não gosto de notícias tristes, eu não entro em site, eu não suporto filme de terror, não tem quem faça eu assistir. Quem te ensinou isso? Eu trouxe isso muito, acho que dos meus pais, da minha... Sabe da que minha... isso é uma maneira inconsciente que tu tens de alimentar o teu cérebro com coisas boas. Pois é, eu faço isso justamente para alimentar, porque eu trabalho com humor humano, eu lembro muito disso. O humor não é só piada e tal, o humor, para mim, é praticar a humanidade, ser humano, né? E aliás, é um dos temas que eu trago aqui, por isso você está aqui hoje, para falar do ser humano, eu acho que do modo geral. E aí eu fazia meditação para eu limpar se tinha resíduos ou coisas ruins. Por exemplo, eu não me preocupo, não guardo raiva, não tenho rancor, não guardo rancor, não tenho raiva, não carrego ódio no meu coração e não fico procurando saber quem me esculhamba ou quem não gosta de mim. Eu sempre me preocupo com quem gosta de mim, porque eu faço tudo por eles. Sim. As pessoas que me amam. E a meditação me ajuda muito nisso. Esse método que você está falando, ele é mais ou menos isso? Ele me ajuda a limpar o que é ruim e me deixa Exato. ficar cheio de coisas boas. É exatamente o que você disse. Se você se contamina, eu vou usar esse termo porque a gente sabe que quando a gente assiste e ouve, vem de tudo, vem do bom ou ruim. Se você se contamina com coisas que remetem ao medo, à fofoca, à tensão, à violência, o teu subconsciente vai memorizando aquilo. E isso vai gerar as coisas que você acredita, as tuas ideias, o teu estilo de vida. Ok. Uma vez que você limpa o teu subconsciente, tu alimenta o teu subconsciente de coisas boas. Então, é como se você exacerbasse isso. E aí, conforme você faz isso, tudo flui melhor. Por exemplo, tu disse aí, eu não procuro saber quem fala de mim. Não me importo. Isso te traz boas relações. Por quê? Porque tu tá bem nutrido. Quanto melhor energeticamente você estiver, melhor alimentado tiver o teu subconsciente, melhor vai fluir todos os campos da tua vida. Dinheiro, forma e estrutura, aquela pessoa, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, você não é uma porta. Você tem que se moldar. Nós somos seres humanos, não somos objetos. A gente tem que se moldar, né? Para se adaptar, para sobreviver, para conviver. E aí ele vai fazendo isso. A gente vai limpando esse subconsciente, aí você percebe que, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela disse assim, Cíntia, eu não posso fazer isso sempre. Eu disse, mas por quê? Menina, porque aconteceu uma coisa e aí normalmente eu iria me calar. Desse dia eu falei um monte de coisa para a pessoa e não me importei se ela achou bom, se ela achou ruim. E aí ela disse, e aí que agora ela está me tratando muito melhor. Mas você fluir, né, porque ela se limitava, ela engolia, né? Ela tinha medo, receio, alguma coisa. E uma vez que tu limpa, não existe certo e errado. Existe o que há. Por exemplo, minha vida é cansativa, não sei o quê. Não, é a tua vida, é o que tem. Não tem certo e errado. Entendeu? Se você tirar o julgamento do certo e do errado, tem o que tem. Por exemplo, o barulho da obra e o barulho do passarinho. Por que o da obra te incomoda e o do passarinho não? É som. É som. Cara, é muito legal você falar disso. Muito legal mesmo. Ainda bem que tu não disse que precisava de um baseado, porque vai muito longe o assunto. Essa moja é muito boa. Senhoras e senhores, olha, é um prazer a gente falar de assuntos tão importantes. Por mais que a gente se divirta, brinque um pouco, falar desses assuntos que são tão inerentes na vida da gente, tão comuns, sem a gente saber a necessidade deles. Aliás, não tão comuns, porque a partir do momento que eu tenho medo, ele não é tão comum. Mas agora ele se torna comum a partir do momento que eu tenho informação. Sim. E eu e a Cíntia, a gente espera muito contribuir com vocês e esclarecer esses assuntos tão importantes. E eu recomendo muito. A Cíntia, eu ainda não fui lá com ela, mas eu recomendo pelo papo que a gente teve aqui. E eu quero dizer que... Deu vontade, né? Olha o sonho dela.
Deu vontade, Mas me confessa. deu uma curiosidade enorme de fazer Mas, isso. Márcio, calma. Não te cobra. Primeiro a gente vai fazer as barras. Primeiro a gente faz as barras, conversa. Cíntia, convida as pessoas que precisam realmente e não sabem que precisam disso. Olha, você tem oportunidade de ter uma vida boa. Boa, que eu falo, é com saúde, é com bons pensamentos, é acreditar que amanhã é melhor, né? Eu não sei, no nosso convívio, o quanto difícil hoje em dia é em função de tudo que a gente tem vivido, acreditar no amanhã melhor. E com equilíbrio isso é possível, né? Isso é possível acreditar que tudo pode ser melhor. Seja a tua vida profissional, como a tua vida afetiva, como a tua saúde, né? Então, eu acho que é para todo mundo, sim. Acho que os nossos gastos em relação a cuidados de saúde nunca são gastos, né? São investimentos, eles vão mudar a tua vida. E aí, seja com a acupuntura, seja com as barras, o Theta Healing, seja com simples atividade física, a tua simples caminhada no parque que faz tu respirar melhor, vai, cara. Vem lá pro consultório, vem conversar. Olha, Cíntia, eu não sei se eu quero fazer, eu vou tomar um café. Tá bom. Vem, a gente toma um café, conversa. E aí tu me diz... Olha, o nosso... É isso que eu fiz. Eu disse, vem tomar um café, a gente Não, mas conversa. eu tentei que tu fosse primeiro, né? Mas isso vai acontecer, me aguardem. O fato para mim é que, assim, o nosso consultório, para mim e pra Bruna, é nosso filho, sabe? A Bruna foi que eu chamei de louca? Ela não é louca. Ah, não, ô, a que é Bruna. engraçada. Ô, Não, ela é bem ajuizada. tadinha. Eu falei louca no bom sentido, por favor. Não, mas ela é ajuizadíssima. E aí, o nosso consultório, ele é nosso filho, né? Ele foi todo pensado em gerar um bem-estar, um relaxamento. Então, assim, Cíntia, eu quero que tu faça em casa. Eu faço, mas não é melhor. Às vezes o teu estresse está dentro de casa, então é melhor tu ir lá pro consultório, a gente vai conversar, a gente pode até tomar uma coca, não, né? Mas uma água, um chá. Mas aí é isso, gente. Então vem, agenda, pergunta no direct, tira as dúvidas do que precisar, a gente sempre está respondendo. A gente vai colocar lá as redes sociais da Cíntia, do tal. Ó, muito obrigado. Obrigada a você. Você foi muito gentil agora com a gente. Agora que passou meu nervoso, eu acho. Foi bom para você? Mais, foi tranquilo? Foi ótimo. Agora que eu quero sentar comer, eu me Não, agora vamos merendar. olha, muito obrigada. Parabéns pelo teu trabalho. Fazer as pessoas se sentirem melhores e felizes é para pouco. Ainda mais nesse mundo que a gente vive. Se a gente puder, com o nosso talento, contribuir com o bem-estar, a melhoria da vida de alguém, eu tenho certeza que nessa hora Deus diz assim, acertei na criação desta criatura. É, né? Porque é tão bom fazer o bem para as pessoas. E eu quero agradecer mesmo a tua presença aqui, mandar um beijão para todos que trabalham lá no tal. Ai, gente, e olha, dizer nossa obrigado. família é fantástica. Vamos lá. Valeu. Valeu, Senhoras obrigada, e senhores, esse Márcio. foi mais um Lezeira Podcast, com a presença da nossa querida Cíntia Barros, que falou hoje de um assunto que eu tenho certeza que você também tinha muita curiosidade. Tinha, porque agora não tem mais. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigada, gente.